Fala, meu povo! Hoje vou trazer para vocês uma das histórias mais incríveis dos quadrinhos que mudou todo o cenário do que a gente conhece como quadrinho hoje em dia. Vou trazer a história completa de A Piada Mortal. Batman, A Piada Mortal é uma graphic novel da DC Comics escrita por Alan Moore e desenhada por Brian Bolland. É uma noite chuvosa em Gotham. O Batmóvel chega ao asilo Arkham e o Batman entra no local, sendo recebido por policiais e pelo comissário Gordon. Acompanhado por Gordon, Batman entra no asilo e passa pelas celas, até chegar ao seu destino, a cela em que o Coringa está preso. O Coringa está sentado jogando cartas sozinho. Batman se senta, dizendo que andou pensando nos dois e como as coisas irão acabar entre eles. Ele chegou à conclusão que o final dessa relação será muito dura. O Batman vai matar o Coringa ou o Coringa vai matar o Batman. Ele só quer tentar evitar isso na base da conversa. O Coringa, porém, o ignora e continua jogando cartas, até que Batman se irrita e segura sua mão. Foi aí que Batman percebe tinta branca em sua luva. Descobrindo então que quem estava diante dele era um farsante. O Coringa novamente havia fugido. Furioso, Batman parte para cima do impostor, exigindo saber onde estava o palhaço. Enquanto isso, o Coringa se encontra com um homem e parece disposto a comprar um cerco. Enquanto ele explica que o dinheiro para a compra não é problema, temos uma visão do passado, com um comediante fracassado tentando encontrar um emprego para sustentar a sua esposa que esperava seu filho. Voltando ao presente, Coringa fecha o acordo com o vendedor, apertando sua mão, mas ele informa que não pagará nada, pois seus capangas já convenceram o parceiro do vendedor a assinar os documentos sem pagamento. Ele diz que irá fazer os preparativos para o seu plano, indo embora, deixando o vendedor ali, que já havia morrido, vítima da toxina do riso. Na Batcaverna, Batman chega e imediatamente começa a investigar o Coringa. Alfred aparece lhe dando um lanche e o ajudando a tirar o uniforme, enquanto Bruce comenta que não consegue imaginar qual será o próximo passo de seu inimigo. Apesar de já tê-lo enfrentado há tantos anos, Bruce não o conhece e se pergunta como duas pessoas podem se odiar tanto sem sequer se conhecerem. Na casa dos Gordon, Jim e Bárbara têm um momento de descontração, com Jim comentando o quanto odeia as fugas constantes do Coringa e Bárbara pedindo para seu pai deixar de levar o trabalho para casa. É aí que a campainha toca, e quando Bárbara vai atender, o visitante acaba se revelando o Coringa e seus capangas. O vilão imediatamente atira em Bárbara, que cai gravemente ferida. Gordon tenta socorrer sua filha, mas é impedido pelos bandidos, que começam a espancá-lo. Coringa, enquanto isso, começa a tirar as roupas de Bárbara, que, incapaz de reagir por conta de tanta dor, pergunta por que ele está fazendo aquilo. O palhaço do crime só diz que é para provar o seu ponto. Vemos mais um flashback com o comediante fracassado discutindo com os gangsters sobre uma operação criminosa. O plano é o comediante guiar os bandidos pela empresa de produtos químicos a qual ele trabalhava para eles irem para uma companhia de jogos de carta que seria seu verdadeiro alvo. O homem hesitava, mas precisava do dinheiro. Para completar, os bandidos dizem que ele deveria usar um traje especial, traje do capuz vermelho.
Esse traje, na verdade, não tinha o dono e seria usado apenas para a gangue manter seu anonimato. Eles alegam que só o membro mais importante veste aquelas roupas. Convencido, o comediante aceitou trabalhar com eles nesse golpe. De volta ao presente, Batman e Harvey Bullock acompanham Bárbara no hospital. O médico afirma que a bala atravessou sua espinha, o que indica que ela provavelmente nunca mais poderá andar. Bullock acaba revelando a Batman que Bárbara foi encontrada sem roupas no local e que tudo indica que o Coringa tirou fotos dela. Batman pede para ficar sozinho com Bárbara e, uma vez a sós, ele a acorda. Desesperada, Bárbara abraça Bruce, dizendo que o Coringa está indo longe demais dessa vez e que ele levou seu pai. Em outro lugar, mais especificamente no circo do Coringa, o comissário Gordon é aprisionado por anões extremamente perturbadores. Eles tiram as roupas do comissário e lhe colocam uma coleira, o arrastando até o Coringa, que diz que, como qualquer outra pessoa sã naquele mundo, ele está ali para enlouquecer. Enquanto fala um discurso do quanto memórias são insignificantes, Coringa manda seus capangas levarem Gordon até um túnel de trem fantasma do circo. E mais um flashback. Chegou o dia do golpe. O comediante se encontra com os gangsters para discutir os planos, quando dois policiais vão até ele. A princípio, parecia que eles suspeitavam de algo, mas a verdade era muito mais cruel. Eles informam ao comediante que sua esposa Jane foi vítima de um acidente e morreu. Em choque, o homem volta para os criminosos, que, pouco se importando com a tragédia, insistem que o plano prossiga e que o agora viúvo comediante não tem escolhas senão seguir com eles. Voltando ao presente, Gordon é levado para dentro do trem fantasma, onde ele tenta resistir, mas acaba sendo obrigado a ver o que o Coringa queria que ele visse: fotos de Bárbara completamente nua, ainda ferida do tiro que levou do Coringa. Alguns até interpretam essa cena que implicitamente mostra que o Coringa abusou sexualmente de Bárbara nesse momento, o que seria um choque ainda maior para o comissário. Enquanto isso, Batman e a polícia de Gotham buscam incansavelmente pelo Coringa, até que recebem um convite do próprio palhaço do crime, revelando sua localização e chamando o morcegão para ir até ele. Lá, Gordon é retirado do trem fantasma completamente desnorteado. Coringa tenta provocá-lo, mas o comissário ainda está em choque e o ignora. O vilão então manda que ele seja devolvido à sua cela. Mais uma vez o flashback. O comediante se encontra com os gangsters na Ace Chemicals. Ainda desnorteado pela tragédia, ele veste os trajes de capuz vermelho e começa a guiar os bandidos pela instalação. Porém, um guarda aparece e os vê. Uma perseguição começa a acontecer, a qual termina nos dois gangsters sendo mortos e o comediante fugindo. Batman aparece no local e vai atrás dele, acreditando que era o verdadeiro capuz vermelho. O comediante, para fugir do Batman, pula em um tanque com produtos químicos e, através dele, conseguiu encontrar uma forma de fugir. Porém, ao sair da água, algo estava diferente. O líquido ao qual ele mergulhou o mudou para sempre. Ao tirar o capacete e ver seu reflexo na água, o comediante perde completamente a sanidade. O comediante fracassado morreu naquele instante, dando lugar àquele que ficaria conhecido como Palhaço do Crime ou Coringa. No circo do Coringa, o vilão zomba do estado de choque do comissário Gordon.
Quando Batman chega, espanta todos os subordinados do palhaço. O herói sai do veículo e, depois de uma encarada entre os dois eternos inimigos, a luta começa. Enquanto parte para cima do Coringa, Batman relembra as mesmas palavras que falou para o impostor, lá no início da história, de como ele imagina que isso irá acabar entre eles, com um matando o outro no final. Em determinado momento, o Coringa foge para dentro de uma das atrações do circo. Batman liberta Gordon da cela e o comissário se recompõe, falando o que aconteceu. Batman se oferece para ficar com ele até a polícia chegar, mas Gordon diz que está bem e pede para Batman ir atrás do Coringa e capturá-lo, para provar que o método deles funciona. Batman vai atrás do Coringa, que enquanto pega o herói com várias armadilhas, explica que mesmo que ele perca e seja preso novamente, ele provou sua visão. De que qualquer um pode ir da sanidade à loucura. Basta um único dia ruim. Ele complementa dizendo que o Batman teve um dia muito ruim e que, se não fosse isso, ele não estaria andando por aí combatendo o crime vestido de morcego. Ele continua falando que Batman é tão louco quanto qualquer um, apenas não admite. O vilão também ressalta que um dia realmente ruim aconteceu com ele, mas ele não tem lembranças claras do que aconteceu. Algumas vezes ele lembra de um jeito, outras vezes ele lembra de outro. Ele não se importa, dizendo que se tem que ter um passado, prefere que seja múltipla escolha. Isso deixa ambíguo sobre o que aconteceu nos flashbacks, se aquilo foi real ou apenas um sonho da mente conturbada do Coringa. O palhaço do crime admite a sua loucura e diz que parou de se importar quando percebeu que a piada é um mundo ao seu redor. E pergunta por que o Batman não faz o mesmo. O morcegão o encontra e retruca dizendo que já ouviu aquela piada antes e não achou nem um pouco engraçado. Enquanto golpeia o vilão, ele revela que Gordon está bem e que, apesar dos esforços do Coringa, ele não conseguiu deixá-lo louco. Ou seja, talvez o problema não seja o mundo, mas sim o próprio Coringa. Depois de mais uma troca de golpes, o Coringa é derrotado. Admitindo sua derrota, Coringa pergunta por que Batman não acaba logo com aquilo e o mata. Batman diz que irá fazer aquilo do jeito certo e também porque ele não quer matar o Coringa. Ele então tem a conversa que queria ter no início da história, dizendo que se continuar assim, eles estarão em um caminho suicida. Batman diz que eles não precisam continuar a lutar e que ele pode tentar ajudá-lo a se recuperar. A recuperar a sanidade que ele perdeu naquele dia ruim. Coringa, porém, diz que é tarde demais para ele. O vilão complementa dizendo que tudo aquilo o lembrou de uma piada. Haviam 2 caras em um asilo para pessoas lunáticas. Uma noite, eles decidem que não queriam mais viver naquele asilo e decidem escapar. Eles vão até o telhado e lá vêm os prédios da cidade, pensando naquilo como uma passagem para a liberdade. O primeiro cara queria pular, não se importando em cair, mas o outro tinha medo. O outro cara então teve uma ideia: usar a lanterna dele para apontar a luz para o espaço entre os prédios, dizendo que o cara poderia caminhar por essa luz e conseguir escapar logo depois dele. O outro cara disse: não, acha que sou louco? Você vai desligar a luz no meio do caminho. Coringa então começa a rir de sua própria piada. O Batman começa a rir também,
E numa cena inusitada, a história termina com os dois inimigos rindo da piada do Coringa, enquanto a chuva cai naquele lugar lunático. Vale ressaltar que a história termina de um jeito ambíguo, e alguns interpretam que nessa cena final o Batman matou o Coringa. Porém, não sabemos se é 100% verdade, principalmente porque, se for, essa HQ é descartada completamente do cânone principal dos quadrinhos, onde o Coringa continua vivo. É isso aí, meu povo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar. Queremos saber o que você achou desse vídeo de história completa. Valeu, até a próxima e fui!